Você está pensando em fazer plano de saúde? Quer entender um pouco mais antes de escolher o seu plano? Olha só com quem eu estou aqui hoje. Hoje tenho a grata surpresa de estar aqui, Dr. Eduardo Caano, presidente da Unimed Saúde. Boa tarde, doutor, tudo bom? É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa tarde, Plácido. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo para a comunidade. Olha só, hoje a gente vai falar um pouco sobre o plano da Unimed. Muitas pessoas não têm a noção do que é o plano, o que foi a Unimed. A Unimed esse ano está completando 50 anos, né? E eu quis trazer o Dr. Eduardo aqui para falar um pouco sobre isso para você. Você que às vezes tem o plano da Unimed e não sabe utilizar com tudo que tem hoje, né? Dr. Eduardo, a gente viu esse ano que passou, ano passado, esse ano, uma evolução muito grande na questão da Unimed mesmo, né? Principalmente com a construção do hospital. Eu, como paciente mesmo, senti uma grande diferença nisso. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso, sobre esse avanço da Unimed em Campo Grande? Bom, esse avanço da Unimed, ela tem uma história, né? É o que nós estamos propagando esse ano, relembrando desde 1973 até chegar nesse atual momento, todas as fases que nós passamos para chegarmos até essa situação que nós estamos. O hospital é um marco, é a cerejinha hoje do bolo que nós conseguimos graças ao trabalho de 50 anos de história dos médicos, dos colaboradores e dos próprios beneficiários que nos exigiam esse tipo de condição para poder atuar dentro da saúde. Hoje ali dentro daquele hospital, daquele complexo, até vamos colocar as fotos aqui depois, atende todas as especialidades lá? Como que está funcionando? Nós atendemos quase que todas as especialidades. Nós estamos dentro do hospital, é um hospital de média e alta complexidade. Está bem estruturado, tanto do ponto de vista de equipamentos, de pessoas, de profissionais da área de saúde com as especialidades necessárias. E a parte cirúrgica é feita lá também? Não precisa mais se deslocar? Como que funciona isso? Praticamente hoje nós absorvemos todas as cirurgias e tem algumas que ainda a gente espera que ao longo dos anos, com a nossa evolução, a gente venha adquirir, por exemplo, no caso da robótica, né? É um termo ainda muito novo e que ainda não contempla ainda dentro do rol da ANS, mas que certamente isso aí vai evoluir e a gente vai acompanhar também. Semana passada nós entrevistamos um colega, o Dr. Thiago, e a gente falou muito sobre isso, né, sobre essa parte robótica, que acaba sendo uma cirurgia minimamente invasiva, né? Você acaba não tendo que expor tanto o paciente, então melhora, né, nessa questão. É a evolução da medicina, certo? Assim como nós saímos de uma época em que as cirurgias eram consideradas abertas, né, onde pacientes eram incisados, veio a videolaparoscopia. A videolaparoscopia, no início ela também teve alguns questionamentos, mas ela se mostrou a que veio ser minimamente invasivo, com menor tempo de internação, com resultados, né? E a robótica também vai passar por esse momento de maturação também junto à saúde. E a gente tem dentro da saúde uma coisa que está crescendo muito na medicina, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial também é a outra parte que a gente está evoluindo, já acontece dentro da própria Unimed, né? Através dos processos que ocorrem internamente, principalmente burocráticos. Porque assim, hoje a gente percebe que tem pessoas que ainda tem, alguma coisa, vou para São Paulo, porque São Paulo é a referência do Brasil, né? Mas, por exemplo, qual é a questão da inteligência artificial e robótica? Eu acho, pensando num futuro distante, não muito distante, o paciente pode estar aqui sendo operado por um profissional de fora, né? Veja, profissionalmente, os médicos, que nós estamos vivendo em Campo Grande, que temos aqui em Campo Grande, são profissionais altamente capacitados, vieram bem formados, tanto aqui, que nós temos residências cirúrgicas, clínicas, né, quanto pessoas que se fizeram a formação fora. Então, assim, dando condições estruturais de pessoas, eles podem atuar aqui, se fixam aqui,
retém mais o cliente aqui dentro de Campo Grande. Então essa saída para fora foi bastante minimizada, certo? E isso aí é importante para a nossa evolução. Isso mostrou que nós temos capacidade de atendimento. As pessoas sabem disso, elas confiam nos profissionais que nós temos na cidade. Não, isso é importante. Por exemplo, uma das coisas que eu vivi ali, vendo no hospital da Unimed, foi a questão da pediatria, né? Porque antes aqui a gente era restrito, não vou citar nomes, mas há só um local para pediatria, 1 ou 2 locais, né? E ali depois, quando a gente precisou, eu fiquei encantado com a parte de pediatria, que evoluiu muito, né? Por conta do hospital, né? O hospital, ele tem setores muito claros e que realmente fizeram diferença para a população. O pronto-socorro da pediatria é um deles, certo? O pronto-socorro do adulto já acontecia nos hospitais parceiros da Unimed, mas a pediatria em si, ela foi uma demanda que precisava e que nós conseguimos implementar com sucesso. Puxando esse gancho que o senhor está falando, vamos botar a Unimed antes e depois do hospital, né? Se a gente jogar antes, por exemplo, as pessoas acabavam tendo que recorrer, por exemplo, ao pronto-socorro da Santa Casa ali, tem um nome, né? Prontomed. Prontomed, né? Hoje acho que a maioria vai tudo para o hospital, né? A maioria, cerca de talvez 80%, 90% esteja dentro do atendimento no Hospital Unimed. Do Hospital Unimed, né? Doutor, e puxando isso, uma das coisas que eu vinha acompanhando muito a questão da Unimed, apesar de a gente ter passado por essa onda, mas a gente não pode deixar de falar, né? A questão do enfrentamento da Covid. Eu acho que o hospital foi fundamental nessa questão e o preparo que a Unimed teve, setores que ela montou. Eu, como associado, posso te falar, associado usuário, né? A gente viu assim uma atenção importante e acho que isso evitou muito agravamento de doenças por conta dessa estrutura que vocês tinham, né? Tem hoje, né? O Covid-19 foi um capítulo à parte na história da saúde na humanidade. Novamente, né? Uma pandemia que praticamente 100 anos que não acontecia uma pandemia de tal magnitude. E o hospital, eu posso assim dizer que nós somos realmente muito felizes em ter toda essa estrutura para que pudesse atender a população inteira com muito sucesso, assim, tanto estruturalmente como de pessoas. Então a gente sempre fala estrutura e pessoas. E se não fosse realmente o hospital, certamente teríamos bastante resultados negativos. E ela veio e evoluiu ao longo desses anos. Houve mostrou que é um local capaz de atender. Ela soube se adaptar ao momento, né, com medidas assim bastante interessantes. A população viu isso, enxergou, se tornou referência e nós conseguimos atender de maneira assim muito feliz. É uma doença terrível, continua ainda agora minimizada, né, não é mais aquela loucura toda, mas nós conseguimos com sucesso dar todo o atendimento necessário para quem precisou do auxílio. E hoje, como que está funcionando essa questão? Por exemplo, tem casos ainda? Porque hoje parece que as pessoas já relaxaram um pouco mais, né? Por conta da vacinação, por conta até de uma imunidade adquirida, né? Como que está essa questão? Hoje os casos são bem menores. O relaxamento das questões de segurança, houve um arrefecimento. As pessoas entenderam que naquele momento mais crítico elas foram bastante rígidas em seguir as recomendações. Infelizmente, assim, você vê que passou aquele efeito, aquele tsunami, né? Hoje já está mais tranquilo, mas ela está levando a vida normal, como se fosse uma gripe. A gente não observa um aumento expressivo de internação pelo Covid. E uma coisa que eu acompanhei muito, né, eu achei até parabenizar a Unimed por essa assistência social que vocês fizeram, a responsabilidade social, porque vocês, nessa questão,
saíram do âmbito só da Unimed, né? Eu vi que vocês ajudaram muitas outras questões para minimizar essas questões na população como um todo, independente de quem era ou não, né, da Unimed. A responsabilidade social ela está dentro do DNA da nossa cooperativa e sempre estivemos atuando junto à população. Durante o período pandêmico foi muito mais expressivo. Como existia limitações de movimentações dentro da população, até para ajudar a isso, a minimizar essas consequências de um período de, às vezes, de isolamento, fizemos ações para a distribuição de cesta básica, máscaras para a população, máscaras para as empresas que eram nossos clientes, nós ajudamos também. Tivemos parcerias, inclusive com prefeituras aqui no estado, que nos solicitaram auxílio tanto da parte educacional quanto da prática, né? Em relação à biossegurança para o colaborador, programas de saúde e auxílio mental, porque foi uma doença que impactou muito na parte mental de todo mundo, e dos colaboradores não foi diferente, dos médicos também. Então, nós conseguimos proporcionar isso também de uma maneira assim, bem tranquila e assertiva para quem nos solicitou. Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui, um pequeno break, para você que está no Instagram, vai para o YouTube, continua assistindo a gente no YouTube, porque vai ter mais coisas sobre isso aí, tá? Só uma pausa, a gente já volta logo. d1noticias.com, a notícia no seu celular. Eu vou fazer uma pergunta. O senhor falou sobre isso, eu achei muito interessante, porque assim, recai um pouco nessa questão, toda essa questão da responsabilidade social, recai um pouco numa parte que eu vejo que vocês trabalham, que é a prevenção. Para o pessoal que está assistindo, que às vezes está querendo ter o plano, seja um plano empresarial ou individual, eu vi que tem o Viver Bem lá, que tem muitas questões que podem prevenir outras doenças na pessoa. Fala um pouco para o pessoal sobre isso. Nós temos programas bem estabelecidos em relação à hipertensão, ao diabetes. São programas que estão estabelecidos e bem orientados, inclusive com participações de parceiros fora da Unimed, que nos ajudam a controlar e a monitorar como que está a saúde dessas pessoas. E as empresas, elas estão sendo visitadas por equipes para poder disseminar a cultura da prevenção. E aí diminui, inclusive, a procura por atendimento em pronto-socorro, né? Uso de medicações. Isso que eu ia falar, o uso de medicação nessa prevenção melhora muito, né? Melhora a conscientização. Então, esse é um trabalho muito bem estabelecido dentro do Viver Bem. A equipe, ela é importante para poder fazer essa disseminação e aí as pessoas começam a entender melhor que a saúde, ela começa se prevenindo. Não é só remediar uma coisa que você pode prevenir, né? Eu costumo falar, a saúde, você falou tudo, é a prevenção, não é um comprimidinho mágico que você toma e vai passar o seu problema. Muitas questões internas de você mudar hábitos de vida, como a gente estava, o sono, alimentação, né? São coisas que o ser humano esquece. O ser humano, ele quer muito atalho, né, doutor? Ele quer o atalho, ele quer o imediatismo, né? A facilidade de você tratar. Então, você tratar uma coisa que deveria ter sido lá no passado prevenido através de atitude, de hábitos, né? É muito difícil. Então, a gente tem que resgatar essa prevenção. Por exemplo, eu vi uma vez que vocês tinham uma ação com grupos da Unimed no Belmar Fidalgo para estimular a caminhada das pessoas, exercício, que é isso aí, o cara vai esperar estar com o barrigão assim para fazer uma caminhada, aquele chopp, né? É o trabalho do Viver Bem, assim, é o próprio nome, Viver Bem. Ou nós temos também programas chamados Mude um Hábito, né? Tudo integrado e relacionado para poder justamente diminuir os efeitos das doenças, né? E poucas pessoas prestam atenção. E doutor, eu vi, até nas fotos passando,
Vocês têm um serviço de ambulância também agora, né? Como que está funcionando essa questão? Para que serve? O pessoal que é associado, quer tirar dúvidas, ele pode usar? Como que funciona? O serviço SOS da Unimed, ele é um produto que nós criamos, porque no passado ele era terceirizado. Precisava de atendimento em casa, buscar para levar para o hospital, era o terceirizado que ia. A partir de um determinado período, nós resolvemos absorver isso, porque vimos que era viável você fazer toda essa tratativa e mais efetivo do que você terceirizar. É um produto que foi extremamente importante na época da pandemia, da Covid, né? Onde as pessoas estavam em casa com uma insuficiência respiratória muito importante, e ele ia com o médico, uma ambulância avançada, até a casa, dar assistência, se houvesse necessidade, trazia para o Hospital Unimed e aí fazia as tratativas da doença aí. Entendi. E doutor, aproveitando, tá até as fotos da ambulância aí, né? Aproveitando essa questão, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é de expectativa para a Unimed na sua gestão? Vamos pensar aqui em planejamento de 2, 3, 4, 5 anos. O que a Unimed, que já deu um salto enorme com o hospital, eu posso falar por experiência própria, mas de futuro, o que a Unimed pensa em fazer? O futuro começa com hoje, certo? Se eu não tiver a casa bem ajeitada, eu não tenho como ter expectativa lá na frente. Então, um termo que está sendo muito utilizado é a sustentabilidade. Então, a gente tem que ser extremamente sustentável para ter condições de oferecer serviços adequados, atendimentos adequados aos nossos beneficiários. Oferta de trabalho para os próprios médicos, para parcerias para as clínicas, para os laboratórios, para hospitais. Então nós temos que ser sustentáveis, porque se não tiver essa sustentabilidade, não vai existir nenhum tipo de futuro, concorda? Então é uma coisa que está muito nítido, muito claro, que a gente precisa ser sustentável. Uma empresa bem estabelecida, economicamente e financeiramente bem embasada, e nós não perdemos também a visão de futuro de inovar. Nós precisamos fazer inovação, acompanhar o que está acontecendo na medicina ao longo da história da medicina. Então nós estamos muito atentos a todas as inovações, mas abaixo disso a gente tem que ter base, lastro para poder ter uma visão para frente. Bacana. E deixa eu te fazer te botar aqui na parede. Desculpa, mas você olhando para a câmera, o que você acha para a pessoa que está assistindo? Por que ela deve ter um plano da Unimed? Unimed, primeiro, você tem que considerar que nós estamos há 50 anos no mercado, 50 anos de serviços prestados à população. Nós sempre procuramos atender o beneficiário da melhor maneira possível, entregamos o serviço que nós nos propusemos, não deixamos o usuário à mercê da sorte, nós buscamos caminhos, temos hoje recursos próprios e eu acho que isso a sobrevivência de 50 anos, acho que isso são credenciais para que as pessoas procurem a Unimed Campo Grande para fazer o seu plano. Ela é líder de mercado aqui no sistema cooperativista, e nós temos uma história bonita e que vocês mesmos podem comprovar visitando as nossas áreas, vendo as movimentações que acontecem na cidade. E aproveitando nisso, puxando um gancho, vocês ganharam alguns prêmios, e inclusive vocês estão bem, a Unimed Campo Grande hoje está entre uma das tops, né, do Brasil, né? Nós somos, dentre as operadoras aqui do estado, estamos entre as duas mais importantes, e no Brasil, na 20ª colocação, segundo a revista Exame. Mas vamos só colocar. Vou puxar a sardinha para o seu lado. Fala 20ª, falei, mas um pouquinho, dentro de todos no Brasil. A gente tem várias Unimedes no Brasil. Unimed de Campo Grande, Unimed de São Paulo, Unimed de Rio. Né? Às vezes fala, mas 20ª, nós temos
20 e poucos estados? Não, mas espera aí, cada região tem uma Unimed, né? São mais de 300, são mais de 300 Unimedes no país. Olha só, e nós estamos em 20º, hein? Doutor, quero te parabenizar por isso. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com você, muito agradável. Eu espero ter esclarecido essas questões que às vezes a população não tem essa oportunidade de fazer a pergunta pessoalmente, mas a gente está sempre disponível na sede. Os canais estão abertos, temos canais inclusive de acesso não só para queixas, tá? Mas temos canais de acesso ao usuário para conversar com a gente lá na sede. E já estou convidando o doutor, nós vamos fazer um podcast com um bate-papo com ele, mais outras pessoas, para a gente ir debater mais a fundo essa questão, para você que às vezes tenha dúvida, não só a questão de plano de saúde, mas a saúde como um todo. Por exemplo, por que estou botando a faca no pescoço aqui do doutor? Por que tal situação o plano não cobre? Por que tal situação cobre? Você entendeu o que é o rol da ANS, até onde vai a obrigatoriedade do plano de saúde, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, doutor? E acabam às vezes tendo que ir em justiça, mas por que não cobre? Não, o que é e o que não é, porque isso é confuso na cabeça das pessoas, né? Eu quero até te fazer o convite, a gente já pro ano que vem, vou deixar à disposição aqui, para a gente fazer um bate-papo sobre isso, falar dessas questões, dessa evolução também, como um todo na medicina. São assuntos polêmicos, nós estamos à disposição para poder participar. Eu acho que é importante esse tipo de ação, fazer essa mesa redonda de repente, essas discussões, porque vai criando a cultura e demonstrando o que é válido ou não para as operadoras e para a assistência da saúde do beneficiário, que é o principal foco de todas as operadoras, e principalmente na nossa. Perfeito, eu agradeço a sua presença aqui, de coração mesmo, foi muito proveitosa essa entrevista. Coloco aqui à disposição o jornal JD1 da Unimed, o que precisar a gente vai estar aqui. E para você que assistiu até agora, curte, compartilha, envia isso, sabe? Às vezes você vai tirar dúvida de alguém, né? Vai esclarecer e se prepara para a próxima que vai ter coisa interessante aí. Muito obrigado. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.